Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que vão assistir a nossa live e que já estão assistindo. Dê o seu like aí, faça seus comentários, compartilhe, faça o nosso canal ser mais conhecido e atingir mais pessoas. Boa noite, Joyce. Tudo bem com você? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Sim, você? Como é que você está? Congelado, mas estamos bem. Estamos, né? Estamos aí. Talvez no dia mais Tá? frio do ano, ou num dos. Você vê, e é ótimo, né, esse tempo frio para o pessoal aquecer quando vai para academia, né? Ou estou falando Exatamente. asneira? Ou Não, estou falando errado? tá falando algo assim de completa razão. Então, já iniciando, né? Puxando o nosso tema, o aquecimento ele acaba se tornando extremamente importante. Ele já é importante em momentos de não tão frio quanto o de hoje. Mas em Uhum. dias frios como o que a gente está passando, o aquecimento ele se torna uma forma de preparação para a musculatura suportar demandas maiores, né? Quando a gente começa ali realizando alguns alongamentos, algumas atividades mais lentas, mais suaves com o músculo, a gente aumenta a irrigação sanguínea naquela estrutura e cria maior flexibilidade, maior tolerância para que ele suporte as atividades de maior demanda que vão vir, né? Então começa com um aquecimento, uma coisa mais leve, para iniciar dali a musculação ou qualquer que seja a atividade que vai executar. O aquecimento serve também para o movimento cardíaco também, né? Para na hora do esforço físico, o coração aguentar, né? Muitas pessoas não Exatamente. levam muito a sério o fato do aquecimento, acham que é bobeira, aquecimento, alongamento antes da prática esportiva ou do próprio exercício em academia. Mas a gente começou acelerado, mas eu queria que antes de você responder isso e você continuar conversando, você Uhum. fale para essas pessoas lindas que vão te assistir, quem é a Joyce? Então vamos lá. A Joyce é uma fisioterapeuta formada há 11 anos, tá? O tempo passa muito rápido. Eu me formei em 2010 pela Universidade de São Judas Tadeu. Em 2011, eu ingressei na minha especialização em fisioterapia para reabilitação neurológica. Essa especialização eu fiz na Unifesp. Na época, havia uma parceria entre a Unifesp e o Lar Escola São Francisco. Então, no Lar Escola, nós atendíamos os pacientes em ambulatório. No Hospital São Paulo, nós atendíamos normalmente os pacientes críticos, né, pacientes internados, se fossem em UTI ou na enfermaria. E terminei em 2012 essa especialização. Na verdade, desde que me formei, eu sempre trabalhei, sempre atuei em atendimentos. Comecei com atendimento ligado a home care, a convênios, depois trabalhei um período só com pilates, aí depois entrei no hospital, aí voltei com foco na neurologia. No tempo que eu passei no hospital, trabalhei com reabilitação neurológica em pacientes internados. Há quase 4 anos eu saí do hospital e desde então eu venho tocando um estúdio de pilates, seguindo com os atendimentos em neurologia. Paralelo a isso, eu concluí meu mestrado, que foi na área de autismo, e ano passado, agosto do ano passado, também já vai fazer um ano, o tempo está passando muito rápido. Agosto do ano passado, eu concluí meu mestrado pela USP. Participo de um grupo de pesquisa que chama Pater, inclusive se o pessoal quiser conhecer, jogar lá, é um trabalho muito bacana. Conheci o Cláudio através de uma das pesquisas do Pater, que foi na Reatec, uma feira de reabilitação e tecnologia que tem, não, se eu não me engano é anual a Reatec, ou bienal, não me recordo, mas É, por conta da pandemia não estamos tendo, né? é, Naquele momento nós estávamos coletando dados de pacientes cadeirantes, pessoas cadeirantes, não necessariamente pacientes. Muitas daquelas pessoas já estão no seu estado de autonomia. Pessoas cadeirantes fazendo uso de realidade virtual, e nós verificávamos a variabilidade da frequência cardíaca e mais alguns dados.
E agora tô um pouquinho estacionada, a pandemia me estacionou um pouquinho, estava coletando dados de pacientes com Parkinson para associando com realidade virtual também, estimulação elétrica transcraniana e mais algumas outras informações. Então agora deu uma estacionadinha, mas o intuito é breve estar voltando com essas pesquisas para poder ingressar no Bacana. doutorado, era essa informação que faltava. Parabéns! Você, além de uma fisioterapeuta, você é mestre no que você faz, né? Isso é muito Suado, mas deu importante. certo, assim, pelo menos o Né? mestrado conseguimos, agora O doutorado vai o ser foco fácil. agora ai, espero. Não, vai ser fácil. O doutorado é que as pessoas, a gente mesmo põe as dificuldades, né? Mas o mestrado é uma monografia mais extensa, e o doutorado é uma monografia ainda mais qualitativa, né? Com Exato, mais exato, empenho, né? É isso. exato. Agora sim, agora nós vamos para o nosso batendo papo aí. Estávamos Bora. falando do aquecimento, do alongamento, da importância disso para que se faça, comece os treinos, né, para que você possa começar a pegar o peso. E mesmo após o alongamento e aquecimento, sempre é recomendado começar com pesos leves para que o músculo tenha aquela adaptação ao movimento, né, ao exercício. É isso? É assim que funciona o nosso Exato. corpo? Exato. A gente tem que considerar o nosso corpo como ele tem a necessidade de uma atividade progressiva, tá? Então, não, por mais que nós queiramos resultados rápidos, se divulgam muitas informações aleatórias, mas é progressivo. Algumas pessoas fisiologicamente têm uma estrutura que suporta um pouco mais de carga do que outras, mas naturalmente a gente precisa vir de uma base mais leve e ir aumentando para conseguir, para ter um desenvolvimento com qualidade. A hipertrofia, que é um desejo que boa parte das pessoas, principalmente aquelas que querem ganhar volume, né? As pessoas que É. querem ter volume de musculatura, elas querem hipertrofia. A hipertrofia, ela acontece através de microlesões, né, da estrutura do músculo, que decorrentes do uso da força durante determinado tempo, com determinada resistência. Se ultrapassa-se esse tempo ou essa carga, essa microlesão se torna uma macrolesão. Então, ao invés de romper minimamente a fibra para que ela faça todo o processo que gera a hipertrofia, você vai ter uma lesão que durante o tempo vai inutilizar o músculo. Então, por isso que essa linha é muito tênue entre a microlesão necessária para a hipertrofia, para o ganho da massa muscular, e a macrolesão, que é aquilo que inutiliza o músculo por um período, a linha é muito tênue, por isso da importância, né, desse preparo. O mais interessante é que eu vejo os marombeiros, né? Toma um monte de coisa, e vive com lesões, vive com estria depois que para de fazer. Qual é a necessidade? Eu fico pensando para mim, né? Qual é a necessidade de chegar ao extremo? Né? Entretanto, existe incentivo para isso, né? Existe incentivo para isso. As pessoas são incentivadas através de concursos, de fisiculturismo, levantamento de peso, e aí eles extrapolam o limite do seu corpo e aí procuram a Joyce para fazer tratamento. Acontece sim. Nós estamos. Isso sempre existiu, as mídias sempre existiram, mas atualmente a internet e tudo mais, ela facilita, né? Por exemplo, ela nos propicia essa oportunidade de estar aqui, mesmo distantes, em questão de logística, nós estamos próximos, mas ela também ela bombardeia as pessoas de informação numa quantidade que nem sempre as pessoas são capazes de discernir o que daquilo é real, o que daquilo é fantasiado. E dentre essas questões está a ideia do corpo ideal, do corpo perfeito, o que faz com que as pessoas se submetam a coisas que nem sempre
que vence a ideia de que um corpo extremamente musculoso, de que um corpo extremamente zerado em percentual de gordura é o mais saudável, e nem sempre isso é a verdade, né? Quando a gente pensa em saúde, é uma somatória de fatores, não é simplesmente ter muitos músculos, não é simplesmente não ter nada de gordura, mas vence essa imagem. E considerando essa imagem, então as pessoas vão buscar isso a todo custo. E esse todo custo, às vezes, custa muito. Eu vi um vídeo, inclusive, há uns 2 dias, de um rapaz que ele estava fazendo toda aquela postura, e não tenho nada contra, tá? Inclusive, assim, é uma técnica, é uma atividade. Ele estava fazendo, se eu não me engano, halterofilismo, só que ele estava só no momento de demonstração das posturas, ele nem estava com carga. E ele rompeu o tendão patelar dele, ele conseguiu só de fazer a contração para poder mostrar a hipertrofia ali do quadríceps, ele rompeu o tendão patelar, ele caiu no chão, inclusive, no vídeo, porque provavelmente não foi aquela contração que gerou aquilo, provavelmente foi a série de atividades de extrema intensidade, somadas durante um período, que resultaram no desgaste daquela estrutura, até o ponto de uma contração mais forte conseguir romper, porque não é o natural que uma contração de quadríceps rompa um tendão, mas aconteceu. E isso acontece porque, assim, nós somos uma estrutura de material orgânico, né? O ser humano, ele é matéria orgânica. Nossa composição, ela é resistente, flexível, enfim, a gente pode falar sobre composição, não acho que tem tanta necessidade, mas ela tem um limite. A maioria das matérias, elas têm um limite de tensão. Se você pegar um elástico, você vai puxar, mas você vai chegar uma hora que ele vai romper. Você vai pegar uma madeira, você vai bater, chega uma hora que ela quebra. Então, assim, a nossa estrutura não é diferente. Organicamente falando, nossa estrutura não é diferente. Então, o risco disso acontecer com a gente também é grande. E aquele ditado antigo, né, que nossos pais falavam, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Exato. Eu, na minha juventude, quando eu tinha meus 17 até os 19 anos, eu era fisiculturista. Mas eu via meus amigos se acabando de um jeito, eu falava assim, para que isso? Para que a pressa? Por que você não deixa o seu músculo desenvolver naturalmente? Por que você não deixa acontecer? Para eu chegar no corpo que eu queria, eu levei 3 anos, mas sem tomar droga, sem tomar nada. Alimentação, comia bastante, entendeu? Até hoje eu prezo por me alimentar, por comer bem. Fiquei preguiçoso depois dos 19. Foi na época que eu sofri um acidente, aí tem aquele trabalho psicológico, aí tudo bem. Uhum. Esse não é o papo de hoje. Mas, quando eu vejo as pessoas fazendo vídeos de exercício em academia, eu fico vendo que eles põem 10 pessoas uma do lado da outra e vai passando um movimento na frente delas e elas vão copiando errado, né? Eles vão copiando errado, e eu vejo as pessoas fazendo exercícios nas suas academias de forma incorreta, inadequada, roubando o peso, aquele velho chacoalhe para o peso, principalmente quando se fala de bíceps, né? Eu não sei para que tudo isso. Qual é o malefício isso a longo prazo, Joyce? Então, pensando de novo, considerando a nossa composição, é assim, a gente, talvez num primeiro momento, as pessoas não percebam a repercussão que uma atividade física feita de maneira errada pode ter. Durante a pandemia, essa ideia até, inclusive, se exacerbou, né, por conta a dificuldade de estar em outros lugares, a proibição, inclusive, durante um longo período nós passamos com a proibição de abertura de academias, de espaços comunitários de atividade física. Então, às vezes, você tem
uma questão breve, fácil de se resolver, um estiramento muscular, uma tensão, uma mini torção, mas às vezes isso pode ter consequências mais graves. Você pode ter desde um mini deslizamento de vértebra, acontece às vezes a pessoa vai lá para fazer um exercício, faz um agachamento errado e faz um deslizamento de vértebra e ali faz uma compressão de nervo ciático, às vezes em casos mais graves, faz uma compressão, às vezes medular mesmo, acontece, a gente tem casos, vem pacientes para a gente com históricos desse perfil. Quer dizer que assim, qualquer pessoa que fizer na academia, que fizer está livre disso? Não, ninguém está livre. Mas quando você tem uma pessoa que entende daquilo ali te assistindo, te orientando, esses riscos diminuem muito, muito mesmo. Porque assim, vai desde assim, eu fui buscar mais referências, né? Porque a gente meio que sabe o que acontece, mas não tinha muitas referências. Então, eu fui buscar algumas referências para poder falar para o pessoal. E assim, a gente encontrou dados que, de fato, durante a pandemia, houve um aumento significativo do sedentarismo, e isso já era meio que óbvio, né? Afinal de contas, as pessoas passaram a ficar em casa por mais tempo, tiveram a transferência do trabalho nas unidades, em suas unidades de trabalho para o ambiente domiciliar, perderam a possibilidade de ir para shopping, para parque, enfim, isso foi muito restrito. Então, o sedentarismo entrou forte. Em consequência, as pessoas foram buscar alternativas, foram tentando encontrar formas, né, de se refazer diante desse contexto que não se tem uma data precisa de fim. E aí as pessoas começaram a fazer, a boa vontade é ótima, né, ela é muito bem-vinda, só que às vezes só a boa vontade de executar a atividade não basta. Existem, hoje se você abrir o YouTube, a gente vai ter uma série de vídeos de pessoas incentivando exercícios, ensinando formas de se fazer, só que aí entra uma questão individual, né? Tem pessoas que possuem consciência corporal para conseguirem executar essas atividades, porém tem pessoas que não possuem. E aí entra esse risco de lesão. Aquela pessoa que talvez não tenha tanta consciência se aquele movimento está acontecendo da maneira certa ou da maneira errada, é uma pessoa que tem grandes riscos de se machucar. A Marília está falando uma coisa interessante, não sei se você consegue ver a mensagem dela, mas deixa eu chegar mais ela pertinho. fala que cada corpo é um corpo, cada pessoa é diferente da outra. Então, o que acontece nas academias, até a minha esposa fala muito, e lá gosta de ir na academia que ela vai, porque ela fala que lá não há uma competição para ver quem que pega mais peso, quem que faz mais flexão, quem que faz mais isso, mais aquilo. Academia, fazer exercícios físicos não é para todo mundo, né? Isso é fato. E quando você falou uma coisa interessante que ter músculo não significa ter saúde, é a pura verdade. É a pura verdade. A gente vê pessoas magras morrendo de colesterol alto, né? Exatamente. E a gente vê pessoas gordas vivendo 90 anos, né? Como explicar isso? Então, e entra exatamente no que a Marília comentou. É a individualidade. Cada pessoa, ela vai ter um perfil, isso tem a ver com a carga genética, com o ambiente onde ela cresceu. Existem pessoas que têm uma tendência maior a acúmulo de gordura corporal em determinadas áreas do corpo, mas que não necessariamente apresentam uma dislipidemia, então ela não tem colesterol alto, não tem triglicérides alto, e isso é uma pessoa saudável. E às vezes, esteticamente, para aquilo que a sociedade prega como corpo saudável, ele não está dentro dos padrões. E às vezes você encontra uma pessoa de corpo esguio, que talvez não tenha tanta tendência, ou que realiza uma série de processos para não acumular essa gordura, mas que
fisiologicamente, tem uma série de alterações que podem não considerá-la como saudável, apesar de, para os padrões estéticos, ela está dentro daquele perfil desejado. Então é isso, traçou-se um perfil de pessoa saudável, associando ela à magreza, a músculos volumosos, quando isso não é verdade. Isso é assim, a saúde ela é determinada como uma somatória de fatores, e não simplesmente ser gordo é não ser saudável, ser magro ou ser musculoso é ser saudável. É a individualidade. É isso que a Marília falou. Cada um vai ter um perfil, a atividade que é muito interessante para um, não necessariamente vai ser interessante para o outro. Algumas pessoas se identificam mais com uma coisa do que com a outra. Às vezes se forçam muito, porque aquela é a atividade da moda, é a atividade que todo mundo está fazendo, ela se vê na necessidade de praticar também, quando às vezes não é o perfil dela. Uma coisa interessante a alimentação é uma questão de saúde, significa sim, alimentar-se bem é uma questão de saúde, né? Uhum. E a prática esportiva também dá uma qualidade de vida, você tem mais disposição, você tem mais vitalidade, você tem Com certeza. longevidade, né? Mas a prática e a alimentação incorreta também é danoso ao corpo humano. O corpo humano nada mais é, para mim, uma máquina. E se você utilizar a máquina bem, fazer os reparos, as manutenções necessárias, você vai ter uma boa máquina funcionando por um bom tempo. Exato. Na época que eu fazia musculação, como te falei, eu era garotão e tal, e praticava numa das maiores academias, o pessoal me chamava para treinar de graça. Essa era a vantagem de ser alto e musculoso. E saudável, né? Era o perfil que todo mundo queria, né? É o perfil que vende, você concorda? É o É, perfil que vende, é é, a imagem que vende. exatamente. E aí, naquela época, eu conheci alguns atletas renomados, como Otaviano Costa, o Luiz Otávio. Otaviano Costa, não, acho que era Otaviano Costa mesmo. O Luiz Otávio, e o Luiz Otávio, ele era, na época, ele era Miss Olímpico ou Miss Universo, eu não lembro agora. E ele teve um problema com anabolizantes, ele quase teve a perna amputada devido ao uso excessivo de anabolizantes. Assim como ele, Arnold Schwarzenegger, futuramente teve problema cardíaco, tanto que teve uma época que ele ficou gordão, porque não conseguia fazer exercício, teve que tratar do coração para depois voltar, né? Sylvester Stallone teve várias lesões, Jean-Claude Van Damme. Então, quer dizer, o uso de anabolizantes é bom ou é ruim? Em excessivo, é bom ou é ruim? Assim, olha, anabolizante por si só não tem por que ser bom, tá? Existem algumas classes muito específicas, tá? Isso é muito específico mesmo. Alguns grupos de pessoas com determinadas doenças que necessitam de suplementações que às vezes entram no grupo dos anabolizantes. São quadros muito específicos, normalmente pessoas sindrômicas ou que têm algum tipo de perda ou que têm algum tipo de alteração hormonal muito crítica no organismo e que precisam de suplementos que entram nessa classe dos anabolizantes. Normalmente essas pessoas, elas passam por um acompanhamento médico bem específico, mas muito específico mesmo. Ela é extremamente acompanhada, ela faz exames laboratoriais de maneira regular. Por quê? Porque o risco de afecção de fígado, de rins, é muito grande, tá? Então, assim, existem pessoas que usam anabolizantes como forma de tratamento, mas é um grupo muito pequeno, muito específico, prescrito por médico, com um acompanhamento muito minucioso, porque os riscos são grandes, tá? Normalmente, os anabolizantes agem como hormônios exógenos, né? Então, nada que é produzido no nosso organismo. Então, O as mais usado é consequências a dele. testosterona, né? O mais usado é a testosterona. Sim, a testosterona, ela é usada na quantidade certa para fazer Faz bem. suplementação.
ela faz bem. Se a pessoa vai lá, Sim. faz a medição da testosterona, viu que os níveis estão abaixo do adequado, é interessante suplementar com a supervisão médica. Normalmente o endocrinologista vai acompanhar a pessoa, né, nesse processo. Suplementou, avalia se não houve nenhum efeito adverso que possa trazer prejuízo, e tudo bem, tá? Então, por isso que eu falo, é possível usar substâncias para grupos específicos e com demandas específicas. A partir do momento que o uso dessas substâncias ele passa a ser puramente estético e desacompanhado de profissionais que entendem do assunto, passa a ser um risco, tá? Essas substâncias, elas costumam mexer com a capacidade de contração dos nossos vasos. Essas substâncias se acumulam, fazem lesões, primeiro de vasos periféricos, então vasos mais fininhos, depois elas vão se tornando mais profundas, às vezes chegam a ocasionar necrose muscular. A gente tem pessoas que perdem um ventre muscular inteiro por conta da injeção constante de substâncias não adequadas, assim, a pessoa perde mesmo. Aquilo ali vai entrando em processo de necrose, vira uma fístula gigante. A fístula é o acúmulo de pus, tá, gente? Então, aquilo ali é um machucado que vai acontecendo lá dentro. Ah, tá vermelhinho, tá inchado. Não, é porque tá crescendo, Na hora que aquilo ali vai para um ultrassom, que você vai avaliar, já perdeu a fibra muscular, aquilo ali virou um conjunto de pus, de células mortas, que nem sempre você consegue recuperar. Então, assim, existe um grupo muito específico que faz uso de algumas substâncias para suplementar, para fazer o tratamento de alguns quadros específicos. Mas o uso indiscriminado, puramente estético, ele é nocivo, ele vai trazer algum prejuízo a curto, médio, longo prazo. Algumas pessoas não apresentam problema agora, mas futuramente ela começa a ter perda de função renal, começa a ter alteração da função hepática, às vezes é reversível, às vezes a pessoa perde isso para sempre. A gente tem histórico de pessoas que perderam o rim, pessoas que precisaram ir para transplante de fígado, por conta do uso de substâncias nocivas. Ou seja, não é somente a cachaça que acaba com o fígado. Tomem cuidado com isso. Não, a gente tem, né, um dos quadros mais comuns que a gente tem tido ultimamente são as esteatoses hepáticas. E assim, alimentos gordurosos e às vezes medicamentos simples do dia a dia, às vezes aquele analgésico, aquele anti-inflamatóriozinho, que a gente, tá doendo, vou tomar, anticoncepcional. Não estou dizendo que não deve se tomar em definitivo esses medicamentos, mas para algumas pessoas em específico, sim, o uso contínuo e indiscriminado desses medicamentos, desse perfil de alimentação, às vezes causa uma esteatose hepática que pode evoluir ali para problemas bem, bem sérios. Se as pessoas soubessem o malefício que é ser viciado em dipirona, olha, nem vou falar que é para ninguém ficar com medo, mas não é saudável. Não, isso é real. Pode falar. Pode falar. Não, é só para fazer um adendo, que existem uma série de medicamentos que para nós brasileiros é de fácil acesso, que você vai lá e pega na gôndola, você nem precisa pedir para o farmacêutico, que em outros países eles já são proibidos justamente por conta desse risco renal e hepático. É que o brasileiro criou o hábito de se automedicar, né? Isso é péssimo, porque nem sempre a gente tem consciência de toda a repercussão. Às vezes, de fato, aquele medicamento ele serve para o que a gente está precisando, é uma dor de cabeça, é uma dor no corpo, mas ele repercute em outras vias que não são tão acompanhadas, né? Que a pessoa não consegue visualizar naquele momento. A Marília fez 2 perguntas super interessantes. Eu vou colocar uma delas aqui. Deixa eu ver se foi essa mesmo. É isso aí. A primeira que ela colocou é assim: uma mulher gestante, até que mês é aconselhável que ela faça atividades físicas? E outra, ela colocou assim, que ela sente muita dor na coluna, e qual exercícios o esporte você indica para que ela possa praticar? Ou para melhorar a postura dela?
Uhum. Então, vamos começar pela gestante, né? Na verdade, a questão da indicação da atividade física, no caso da gestante, ela parte do obstetra, da obstetra que a acompanha. Existem mulheres que fazem atividade física desde o momento em que identificou que está gestante até o momento do parto, inclusive usa a atividade física como facilitador para o parto. Existem outras mulheres que iniciam gestações de maior risco, que precisam interromper nos 3 primeiros meses, que é aquele período de formação de tubo neural, aquela fase mais crítica de formação neurológica da criança. E aí depois o obstetra libera para que sejam feitas atividades de leve intensidade. Então varia muito de perfil de mulher para mulher. Existem outras mulheres que os obstetras eles contraindicam desde a identificação da gestação. Então, isso varia. Mas existem casos, sim, que a mulher... Normalmente, a mulher que já realizava atividade física antes de engravidar e que está com a gestação saudável, ela costuma praticar atividade física até bem próximo do parto. Claro, atividades de menor impacto, de menor esforço, para não se tornar algo agressivo. Até porque tem toda uma mudança fisiológica do corpo da mulher. Normalmente uma mulher com um barrigão não vai conseguir fazer uma corrida de 10 quilômetros. Então, assim, você começa a ter mudança no perfil das atividades. Mas uma mulher que já praticava, então ela já tinha histórico de atividade física antes, e que se encontra em uma gestação saudável, pode estender as atividades físicas até a beira-parto. Outras mulheres têm restrições. Então, isso varia muito do perfil de mulher para mulher. É interessante ter orientação, acompanhamento médico, né, da ginecologista, do obstetra. Mas, quando essa mulher vem para a gente, não tem contraindicação, a gente vai trabalhar muito fortalecimento, existe toda uma mudança de postura por conta das questões hormonais, por conta da própria protusão da barriga. Então, quando a mulher pode fazer, é muito interessante, né? Porque diminui dores, diminui os inchaços, que são muito comuns na gravidez. Então, é isso. Vai ter mulheres que vai poder fazer desde o início, desde a identificação da gestação até o parto. Outras mulheres vai se pedir repouso ali nos 3 primeiros meses e depois libera para algumas atividades leves. E outras vão ter restrição durante todo o período ou a maior parte do período, tá? Isso aí vai depender mesmo da orientação dos médicos que a acompanham. E aí a gente, através dessa orientação, a gente determina um protocolo de atividades para elas. E sobre a questão dela ter um problema de coluna, que ela precisa fazer, ela quer um aconselhamento de quais o esporte ou exercício praticar. Então, aí, sobre a dor na coluna, é interessante ela passar por uma avaliação tanto de um ortopedista quanto de um fisioterapeuta. Por quê? Porque essa dor da coluna que ela sente nas costas, ela pode ser uma dor puramente muscular, e aí, com alongamentos, com exercícios de fortalecimento, ela consegue resolver, e aí ela, inclusive, pode praticar atividades físicas de maior impacto, porque ela vai estar ela vai aumentar a demanda da musculatura, e isso pode, inclusive, ajudar na diminuição da dor, mas, às vezes, pode ter a presença de uma hérnia de disco, de um osteófito, que é o bico de papagaio, né, mais conhecido como bico de papagaio, são protuberâncias ósseas que às vezes fazem compressão das estruturas moles ali de músculo, de tendão, de ligamento. Então, se tem uma escoliose, então se tem esses fatores, aí a intervenção muda. Então, assim, é difícil eu falar exatamente de um esporte. O que a gente tem, assim, muito comum? Pilates, a gente acaba recomendando muito Pilates, pelo Pilates ser uma atividade de menor impacto. Mas não necessariamente, às vezes ela consegue fazer atividades de maior intensidade, de maior impacto, dependendo do que ela tiver. Se for só uma dor nas costas por conta de postura, às vezes trabalha muitas horas na frente do computador, se avaliar a coluna, a princípio não tem nenhuma alteração estrutural, é só mesmo a posição, né, de longo período. Quando é esse o caso, então ali colocando atividades físicas contínuas para aumentar fortalecimento, para aumentar a sustentação, você já resolve.
Mas se tiver alguma outra coisa associada, aí você escolhe uma técnica mais específica, pelo menos para promover um realinhamento. A gente tem a técnica do RPG, tem o Pilates, para ajudar nesses realinhamentos até chegar num posicionamento adequado para devolver essa pessoa para outras atividades. Então, às vezes a pessoa chega para a gente com a queixa, tem uma hérnia, tal, então a gente trabalha ali, às vezes você consegue fazer que aconteça aquela reabsorção, às vezes a reabsorção ela não chega a acontecer, mas chegou num ponto suficiente em que essa pessoa não tem dor para realizar suas atividades. Então, você consegue introduzir ela em alguma atividade do dia a dia, não só na fisioterapia. Começa a fazer uma corrida em um solo não tão estável, que não tenha tantas pedras, que não tenha coisas. Ou então, faz um exercício de pilates solo, que a pessoa faz toda no chão, não precisa de aparelhos, não precisa... Então, assim, existe uma série de possibilidades, mas que depende da avaliação do quadro da pessoa. Tá? Às vezes uma natação, às vezes uma hidroginástica. Então, assim, o leque é vasto, mas é necessária a avaliação para determinar o porquê da dor da pessoa. Ela falou que passou já fez algum exame e deu passou pelo ortopedista que era uma inchação. Inchação em quê? Por quê? Será que ela caiu? Teve algum impacto, alguma coisa? E a Mônica então falou sobre a questão da fibromialgia, como que ela poderia fazer um exercício para aliviar as dores delas. Tem exercícios com elásticos, né, que não dá impacto e a pessoa pode fazer em casa mesmo na pandemia. Então, você não está pegando peso, você está simplesmente fortalecendo o músculo, que foi o meu caso. Agora eu vou te contar um pouco, acho que as meninas vão entender. Caso de postura, eu era um garotão de 17 anos com 1,90 m, né? Então, era muito alto. Então, eu tinha uma curvatura nas costas, né? Era meio curvo, né? E aí o médico falou assim, faz musculação. E me dei super bem. Eu tive um fortalecimento da toda a minha área, a estrutura muscular, das costas, que é justamente aí que a coisa pega. E aí, isso para mim foi super bem. Mas, como eu falei no começo, foi no meio, eu sempre fui cauteloso, né? Sempre fui cauteloso com relação à prática levantamento de peso, porque eu sabia e eu lia, na minha época não tinha YouTube, não tinha internet, então a gente lia muita literatura. Eu li muita literatura para saber como fazer exercício e por que fazer aqueles exercícios, o que ele causava ao longo do movimento dele, ao longo do treino com ele, né? Então, assim, meninas, eu acho que a Mônica, seria legal, porque ela falou sobre a fibromialgia dela, procurar um médico e perguntar a ele, um ortopedista, até onde vai os movimentos delas. Não seria melhor? Bom, para ela ter já o diagnóstico de fibromialgia, ela já deve ser acompanhada por alguma equipe. A fibromialgia ela é complexa, quem tem esse diagnóstico sabe da complexidade de tratar-se fibromialgia, porque quando você analisa o músculo ou a articulação, diferente do que a gente falou anteriormente, não necessariamente você vai encontrar alguma coisa que te demonstre a origem da dor. Essa é a parte complicada da fibromialgia. Porque, por exemplo, a coluna, a gente falou da dor nas costas, então normalmente está associada, você falou da postura, então às vezes a pessoa fica muito tempo no computador, anterioriza, faz esse aumento da cifose torácica, né, da corcunda, ou no caso a lombar, hérnia de disco, de novo o osteófito. Então, assim, quando você tem a causa, então você vai e age direto naquela causa. Quando a gente fala da fibromialgia, nem sempre a gente encontra uma lesão estrutural prévia que corresponda a essa dor. A dor simplesmente está lá. A pessoa sente uma dor no braço
gigantesca. Aí você vai investigar, porque se a pessoa está sentindo uma dor no braço, pode ser algo no ombro, pode ser uma lesão de manguito, pode ser uma bursa inflamada, pode ser uma fixação de escápula que não está permitindo que o movimento dela aconteça direito e por isso ela está sentindo dor. E na fibromialgia, às vezes, você não encontra nada disso, você só encontra a dor. Então, o que eu falo para ela, assim, se ela ainda não faz nenhuma atividade, comece com atividades de menor intensidade, que aí você entra na questão neural mesmo da doença, você começa a fazer liberação de endorfinas para trazer o alívio da dor. Porque nem sempre estruturalmente você vai conseguir uma resposta. Não é como a dor nas costas, que às vezes você fortalece e você resolve. A fibromialgia ela vai mais além, ela é complexa, a fibromialgia é bastante complexa, mas não deixe de fazer atividades. Assim, existem inúmeros estudos que falam que a atividade física é benéfica para a fibromialgia, apesar de muitas vezes, principalmente nos picos de crise, ser muito difícil fazer. Imagine você fazer exercício sentindo dor, muitas vezes no corpo inteiro. Os pacientes às vezes chegam com queixa que falam assim, Joyce, só não me dói o fio de cabelo, porque até o couro cabeludo dói. A fibromialgia, ela traz esse quadro. Então, assim, comece. Se não faz nenhuma, comece. A dica que o Cláudio deu com relação às faixas é uma boa. Compra faixa elástica, tá? Se jogar na internet, você vai ter vários nomes, várias marcas. Começa com intensidades mais leves. Isso. Oi, desculpa, Cláudio. Eu falei várias tensões das faixas, né? Porque isso. Mais leve, mais pesada, até você se adaptar aos movimentos. Isso, quando você vai comprar, eles dão as opções lá de leve, moderada, alta tensão, né? Começa com intensidades mais leves, faz movimentos simples, movimentos do dia a dia, movimentos fisiológicos que a gente chama. Então, o que seriam movimentos fisiológicos? É de cima para baixo, é abre e fecha, são movimentos que você já faz no dia a dia, não é nada fora do comum. Porque fazendo isso, você diminui o risco de se lesionar, você promove um aumento da circulação sanguínea naquela estrutura. Então, normalmente, as estruturas mais bem irrigadas, elas tendem a se lesionar menos. E você faz, o exercício físico tende à liberação de endorfinas. Então, com liberação de endorfinas, você vai ter uma sensação de bem-estar maior. Às vezes, você não consegue zerar a dor por completo, mas você consegue diminuir a intensidade dela, afastar uma crise da outra. E aí, conforme você vai começando, você vai descobrindo novas possibilidades. Aí você vai aumentando, vai aumentando. Se tiver um profissional para acompanhar, é melhor ainda. Então, um fisioterapeuta, um educador físico conhecedor desses quadros, ele vai te ajudando no progresso. Então, olha, eu comecei com a faixinha mais leve, agora eu já consigo com a faixa mais pesada. Eu agora, olha, a faixinha já é pouco para mim, então agora eu já consigo usar uma carga, um pezinho. Então, quando você tem o acompanhamento de um profissional que entende do que está acontecendo, você consegue progredir. E com atividade física, de novo, eu bato nessa tecla porque acaba virando o melhor dos tratamentos. Você tem liberação de substâncias pelo cérebro que trazem o conforto da dor. Além, é claro, de todo o tratamento medicamentoso que tem de ser feito e tudo mais. Mas é que as pessoas com fibromialgia, elas sempre buscam mais alguma coisa, porque, de fato, quando vem as crises, as dores são bem intensas. Eu que eu digo, por causa da minha lesão na medula, eu sinto dores, assim, que me tira o sono. A Mônica falou que até o fio de cabelo, às vezes, dói. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito interessante, muito interessante. A fibromialgia, ela tem isso. A prática de exercícios físicos é boa, mesmo que você só faça simplesmente um movimento com seus braços livres, com suas pernas livres, com o seu próprio corpo, com o seu próprio peso, que é muito utilizado no Pilates, né? Pilates utiliza muito a questão de você movimentar o seu corpo de uma forma que fortaleça aquele movimento. Até eu estou tentando trazer uma colega aí para falar sobre Pilates. Estou tentando agendar com ela aí, ver se eu consigo. Ela falou que é tímida. Então, se você conhecer alguém que queira falar sobre Pilates, você me fala. Tá, se algum dia... Tomara que você consiga com ela, mas se não conseguir, depois a gente bate um papo sobre Pilates também. A gente pega só para falar sobre ele. Ótimo. Vou tentar mais uma vez. Se ela me falar que é tímida, a gente remarca
É. Novo Tomara que bate-papo. consiga Obrigado, com ela, que Joyce. aí vai diversificando, né, os profissionais. Mas se não conseguir, a Ah, gente pega um dia mas para falar do Pilates em específico. legal. Muito obrigado. Já fica o convite aí pré-definido, né? Vamos definir ele ainda. Uhum. Legal. Joyce, hoje nós temos a pandemia, temos a questão de ter que usar a máscara, né? Que eu acho um absurdo você ter que usar máscara para fazer exercícios físicos. Não, eu acho que seria, eu penso que de uma certa forma acaba sendo danoso, porque você está respirando e aspirando o gás carbono que você mesmo produz, né? Você não está respirando oxigênio puro ou limpo. Eu acho danoso usar máscara para fazer atividades físicas, porém, pela uma questão de saúde aí, que foi levantado, que eu não acredito também que eles tenham feito alguma pesquisa sobre isso, foi só jogado ao ar e as pessoas são obrigadas a usar, porque é uma regra, é uma norma dos nossos governantes, né? A máscara, prática esportiva, é um exercício, faz bem ou faz mal? Você tem alguma pesquisa sobre isso, alguma informação, se é certo, se é errado? Então, ela atrapalha um pouco o processo de trocas, mas não chega ao ponto de fazer mal. Ela é mais incômoda do que faz mal, propriamente dito, tá? Assim, como você disse, né, a gente entrou no contexto de que é o que temos, mas assim, já tem alguns estudos que analisaram a concentração do oxigênio, né? Então, analisaram a saturação das pessoas fazendo determinadas atividades com e sem o uso de máscara. E não houve queda de saturação de oxigênio das pessoas durante. Mas por quê? Acontece uma compensação. O que a gente observa, e isso é fato, se você for prestar atenção em você mesmo, provavelmente, você tocando a cadeira, logo quando começou a pandemia, que você foi obrigado a usar máscara pela primeira vez, e você tocando hoje é bem mais fácil você tocar a cadeira usando máscara do que era um ano e meio atrás, quando a gente começou com a obrigatoriedade da máscara. Então, o organismo ele vai gerando vai gerando adaptações. Não chega a ser lesivo, mas é mais incômodo. Você sente um esforço maior para fazer a demanda da respiração. Como hoje é uma das únicas formas de bloqueio, né? A gente segue com o processo de vacinas, a gente espera que aí até o final do ano a gente tenha boa parte da população vacinada, que é para esse vírus perder força e aí a gente começar a pensar em novas formas. É assim, se está no ambiente público, uma academia, por exemplo, que você divide com outras pessoas, vai se criar, qualquer coisa diminui um pouco a intensidade do exercício, ou diminui o tempo que você está exposto ao exercício, se observar que aquilo está te causando uma fadiga muito grande, vai criando adaptações. O próprio organismo ele se adapta, tá? Mas se a sensação for muito ruim, crie alternativas, porque é o que a gente tem hoje, né? A gente espera de fato que coisas novas e boas apareçam para a gente. Mas como nesse momento é o que tem, então a gente cria formas de lidar com ela. Porque é aquela coisa, às vezes a pessoa tirou a máscara ali um pouquinho, acabou se contaminando, e aí vai acabar não conseguindo fazer atividade porque se contaminou. Existem alguns estudos que falam da porcentagem de bloqueio de cada máscara no que diz respeito à questão do vírus, cada tecido, cada perfil de máscara tem uma capacidade maior ou menor de absorção. Eu não tenho exatamente esses dados aqui para te mostrar. Então, mas assim, para te falar, a minha indicação é essa. Para quem consegue fazer em casa o exercício, não precisa estar num ambiente coletivo, faça sem máscara, óbvio, você vai ter resultados, um desempenho melhor. Mas se tem que ir para um lugar de uso coletivo, usa máscara e adapta às atividades, né? Vamos torcer para que em breve a gente não precise mais fazer uso dela. É verdade, né? Eu acho que até o final do ano o pessoal aí está se livrando
Essa Não, a gente agonia fica toda de álcool muito gel. na torcida, né? Verdade. Porque a sensação, ela é incômoda. Você vai correr, você vai, no caso, você vai tocar a cadeira, que você está fazendo ali um esforço de alta intensidade, né? É um cardiovascular importante quando você está tocando a cadeira. Se você for por velocidade, você vai ter que fazer um esforço maior ainda. Então, assim, você vai chegar a hora que você vai sentindo, você vê a máscara entrando na sua boca, né? Você respira pela boca, a máscara entra junto. Então, assim, você vê que ela. Porque é um bloqueio. Ela é um bloqueio, né? Ela tá lá para bloquear a passagem das partículas, então, por consequência, ela aumenta a resistência da passagem do ar. É, Mas, como é o mecanismo que a gente tem agora, então a gente adapta as atividades à máscara. Eu falo assim, vamos hoje adaptar as atividades à máscara para muito em breve a gente se livrar da máscara e ficar só com as atividades, que é o que a gente quer. é isso aí. Né? A gente quer todo mundo bem para quando tudo isso acabar, tá todo mundo bem para Para a poder fazer vida muita continuar. coisa, né? Exatamente, para a É, gente ter nossa vida de volta, né? é verdade. Precisamos. Precisamos mesmo. Joyce, estamos chegando aos 50 minutos da nossa Batendo Bom Papo aí. Passou rápido e você fala bem pra Passou bem caramba. Eu rápido. fico ouvindo, é fantástico quando a gente vê que a pessoa entende e sabe o que está falando. Isso é muito bom. Vamos partir para as considerações finais. Eu gostaria que você falasse, desse, sei lá, alguma dica. E agora, sabendo que a sua disponibilidade para conversar, que você gosta, você está te perturbando, hein? Tranquilo, é muito bom. É muito bom que a gente passe informação, né? Não adianta a gente ter a informação e guardar ela só pra gente. Se a gente consegue passar para o outro e ajudar o outro de alguma forma, acho que acaba só beneficiando, né? E o que eu não souber também, a gente pesquisa junto, a gente vai atrás, traz a informação, vai atrás de artigo, vai atrás de pesquisa, a gente vai se reforçando com relação ao que surgir de dúvida. Legal. E saúde sempre é importante, né? E temos dicas de saúde, mais importante ainda é quando é de uma pessoa que é mestre naquilo que está falando e que está fazendo. Parabéns mais uma vez e obrigado pela sua companhia aí, por você ter aceitado o convite de vir conversar com a gente. Muito grato, viu, Joyce? Imagina, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito bacana, a gente conseguiu destrinchar bem os assuntos, né? Porque a gente que se levantou, a gente conseguiu conversar bastante. Ficando dúvidas, é só entrar em contato de novo. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não souber responder, eu pesquiso junto e a gente traz. O que surgir de dúvidas, a gente traz. Se seguir a dúvida, a gente joga a bola para mais alguém que possa ajudar a gente a responder. Opa, E a gente sempre. vai, né? A gente vai fazendo isso, assim. A gente nunca sabe tudo. O que a gente souber, a gente compartilha. O que a gente não souber, a gente corre atrás. A sua página do Facebook está ativa, está funcionando, você responde alguém por lá, você consegue orientar as pessoas que quiserem tirar uma dúvida de alguma forma com você? Sim, sim. A gente tem essa página no Facebook. Ela passou um tempinho ali sem ser alimentada, né? Eu estou agora com os novos projetos para poder deixar tudo lá mais bonito, mais atualizado. Então, qualquer coisa que for mandada lá pelo Facebook é o Santé Terapias Integradas, né? Esse que está aqui embaixo. No Uhum. Instagram também, tá? @Santé Terapias Integradas, é o mesmo nome. Acho que até se a pessoa achar uma, tá linkada uma com a outra, ela consegue encontrar, tanto no Instagram quanto no Facebook. E qualquer mensagem que chegar lá, qualquer dúvida, do que eu puder ajudar, pode enviar. Às vezes eu demoro um tiquinho, porque é atendendo, indo para cima e para baixo, mas assim que eu tiver a oportunidade, sem dúvida alguma, respondo. Legal. Bom, pessoal, esse foi o nosso Batendo um Bom Papo de hoje, quarta-feira. Lembrando que domingo nós temos Batendo um Bom Papo, resenha da semana, com a nossa querida professora Mônica. E, mais uma vez, agradecendo sempre, falei que se eu ganhasse a caneca, eu ia ter que falar nas minhas lives. Aqui, ó, obrigado aí o pessoal do Marink, né? Nós estamos aí se organizando para fazer uma live com o Felipe, vamos ver se a gente consegue para ele divulgar um pouco mais do trabalho dele, o que eles podem produzir. Então, é isso aí. Esse foi o Batendo um Bom Papo hoje com a nossa querida Joyce. Como ela falou, nós nos conhecemos na Reatec, que é uma feira anual, tá? Era feito sempre no mês de abril, se eu não estou enganado.
e eu tive a oportunidade de conversar com ela, trocar uma ideia, fiz um teste com ela, fui reprovado, porque era um teste de loucura, então eu fui reprovado totalmente louco, e deu tudo certo, e ficou a amizade. Ela falou, não, você pode ser louco, mas a gente fica amigo, então vamos embora. É isso. Joyce, muito obrigado, pessoal. Vocês que assistiram, boa noite para vocês. Uma ótima restinho de semana aí. E não esqueça, domingo, às 19 horas, batendo um bom papo, resenha da semana com a professora Mônica e eu, junto, enchendo o saco de vocês. Muito obrigado, Joyce. Obrigado a todos que nos assistiram, que vão assistir. Dê o seu like, comente, compartilhe e vá no nosso canal do YouTube. Não esqueça que nós temos o nosso canal do YouTube lá, com os vídeos recentes, ok? Beijo para vocês, até mais.